Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Hoje o Evangelho nos ajuda a entender um pouco essa questão dos milagres, né? Quem faz o milagre é Jesus, é Deus. Deus é quem tem a força de transformar a natureza, a matéria, e realizar milagres. Mas Ele também concede esse poder a algumas pessoas escolhidas por Ele. Dentre essas pessoas está Frei Galvão. São vários os santos a quem Deus concedeu esse dom de realizar milagres. E nós temos o privilégio de ter aqui neste lugar a presença deste santo que nos lembra que Deus pode fazer milagres. E de maneira especial, o nosso santo Frei Galvão, ele invoca o milagre através da Virgem Maria. Quer dizer, ele também nos ajuda a entender que existe uma mulher que é poderosa. Deus concedeu à Virgem Maria também o poder de interceder a Deus para que Deus realize milagre. Então é interessante que o nosso querido Santo Frei Galvão, ele nos lembra que podemos contar sempre com a Virgem Maria. Ela está para nos ajudar e para interceder, mas de modo especial lembrar que Deus, através de uma pequena oração, ou através de uma vida de oração, através da oração, pode realizar na nossa vida grandes coisas. É muito interessante o tema de hoje, né? Frei Galvão e milagres, mas também o tema da inclusão. Nós precisamos juntos pedir esse milagre na sociedade, na igreja, que exista mais inclusão. Nós deveríamos refletir a necessidade de um milagre, porque para acontecer a inclusão, tem que acontecer um milagre na nossa cabeça. A nossa cabeça tem que se transformar e entender que os nossos irmãos, que possuem necessidades diferentes da gente normal, eles também são pessoas humanas e devem ser incluídos na nossa vida cotidiana, na sociedade e na igreja. Não só no que toca às barreiras arquitetônicas. É muito mais do que isso, é um coração que está aberto à diferença do outro. Apesar dos avanços tecnológicos, os avanços sociais vão muito devagar. Eu penso que talvez o Frei Galvão quer nos ajudar a entender que todos nós precisamos pedir esse milagre, primeiro na nossa vida, depois na sociedade. A gente fala muito de direito, né? Esse discurso do direito, às vezes soa um pouco estranho, porque eu não tenho que brigar pelos meus direitos de deficiente físico, ou aquele que é cego, aquele que é portador de outra deficiência. São tantas deficiências e doenças no mundo hoje, né? Então,
A questão é outra, não é direito. A questão é vivermos em harmonia, onde naturalmente podemos conviver, onde naturalmente podemos compartilhar a vida. A família normalmente ela inclui o familiar, o parente, o filho, o esposo que padece de necessidades especiais. Mas a grande família da sociedade humana ainda precisa desenvolver essa sensibilidade ao outro diferente de mim, ao outro que possui um limite que exige até a minha ajuda pessoal. Portanto, refletir sobre as necessidades do outro, seja ele quem seja, vai também mais além das deficiências físicas, mentais e, vou dizer, espirituais que o outro possa ter. Então, a inclusão significa mais fraternidade. Mais fraternidade. Hoje existe um termo que está muito falado na igreja e é da vontade do Papa Francisco, que todos nós conversemos mais sobre a questão da sinodalidade. Faz alguns dias o Papa Francisco abriu o sínodo sobre o tema da sinodalidade. Uma sociedade, uma igreja mais sinodal tem que ser uma igreja, uma sociedade inclusiva. Isso significa fraterna. Isso significa fraterna. De fato, o Papa Francisco também lançou uma carta encíclica convocando todos nós, toda a humanidade, toda a cristandade a ser mais fraterno. Quer dizer, o outro diferente de mim também é meu irmão, é minha irmã. Ele também merece participar da vida diária, da vida social, da vida eclesial. Por isso é que nós precisamos caminhar muito nesse tema, precisamos descobrir meios de como comunidade, como incluir a todos os irmãos. Essa missa é uma expressão de inclusão. É muito linda a iniciativa dos frades de colocar como tema na novena do Frei Galvão o tema da inclusão, o tema, entre outras palavras, da fraternidade, porque onde nós vivemos a fraternidade, nós incluímos a todos, não esquecemos de ninguém. Também na nossa família, devemos fazer a pergunta se não estamos esquecendo de ninguém. Será que estamos deixando alguém de fora por sua deficiência física, por causa da sua limitação? Não podemos esquecer de ninguém, não podemos deixar ninguém de lado, tenha ele qual seja a sua limitação. Eu sou sacerdote e sou deficiente físico, já sou sacerdote tem 21 anos, 21 anos fazendo essa experiência de evangelizar através da minha deficiência. Eu entendi que o meu sacerdócio não é igual ao do Frei Diego ou de outros sacerdotes. Por quê? Porque eu tenho esse limite físico bem evidente. É muito interessante porque muitas pessoas conseguem abrir o coração a um sacerdote assim, porque ele entende o limite do outro. Eu, limitado como sou, entendo bem o que significa o limite dos outros, não só físicos, mas os limites da alma também. De fato, eu trabalho numa obra, já falei para vocês, na Fazenda da Esperança, aonde os jovens que nós recebemos chegam até nós com muitos limites causados pelo pecado. E eles, através de um ano de experiência conosco, vão descobrindo que o amor de Deus nos leva a ir bem mais além do próprio pecado. É o caso do cego Bartimeu. Essa figura interessante do evangelho de hoje. O que o limitava na sua visão? O que o limitava na sua condição física? Estava sentado na beira do caminho, não se levantava e tinha um manto. O que acontece? O encontro com Deus, o encontro pessoal com Jesus, faz ele superar os seus limites, faz ele superar aquilo que o limita, que pode ser o pecado, que limita mais do que uma condição física,
ou mental, ou a qual seja. O pecado nos limita totalmente. Então é aí que entra a presença de Deus, e Jesus, que passa na nossa vida, passa do nosso lado, e nós devemos gritar, pedir ajuda. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que sou pecador. Então esse é o limite pior que a humanidade pode carregar, é o pecado. É isso que trava a nossa vida e impede de ver a Jesus, impede de ver os outros, impede de ver. Então nós, sem o perdão de Deus, sem reconhecer que Deus pode transformar a minha vida e tirar os meus limites interiores e físicos, é difícil de superar tudo isso. Mas a exemplo do cego Bartimeu, vamos gritar, pelo menos no coração: Jesus, você que está passando aqui hoje, agora, aqui no santuário do Frei Galvão, tende piedade de mim, que sou limitado, que sou pecador, no meu sofrimento, no meu cotidiano, na minha vida. Eu sei que você pode mudar a minha vida. Muito bem. Então nós, essa pequena oração que o cego Bartimeu nos ensinou, e que dá certo, você pode repetir sempre no coração, sempre nas tuas necessidades. Você pode tornar esta oração como um meio de clamar por Deus na hora em que você mais precise. Vamos repetir juntos: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, que sou miserável, sou limitado, sou pecador. Repetir sempre, com a vida, e a misericórdia de Deus realmente vai entrar na nossa vida e vai nos transformar. E é o que Ele quer fazer aqui nesse lugar, na vida de cada um de nós, de vocês. E nós agradecemos a Deus que escolhe lugares na terra aonde parece que o céu se abre, nos coloca exemplos de vida como a do Frei Galvão, nosso querido santo aqui de Guaratinguetá, primeiro santo brasileiro, onde a gente pode vir meditar sobre a nossa condição limitada e pedir a Deus que realmente transforme a nossa vida e realize na nossa vida o grande milagre, aquele milagre que cada um de nós precisa. Eu agradeço a Deus que o maior milagre que Ele fez na minha vida é o do perdão dos meus pecados. Esse milagre eu posso desfrutar em cada Eucaristia, em cada vez que eu choro pedindo perdão a Deus dos meus pecados. E devagarzinho Deus vai transformar a minha vida, assim como transformou a vida do cego Bartimeu e quer transformar a todos nós. Assim seja. Agora nós vamos ficar de pé, renovar a nossa fé nesse Deus que faz milagres. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso,